Olá gente, aqui quem tá falando é o Ricardo, sou psicólogo aqui no Instituto El Shaddai. Meu nome é João, sou psicólogo também do Instituto El Shaddai. E hoje a gente tá gravando esse vídeo, né, com a ideia de falar um pouquinho sobre um tema que faz parte do processo terapêutico de todos os acolhidos, né, uns com mais intensidade, outros com menos, né, João? Mas que é a arrogância, né, e a arrogância ela está inserida nesse processo terapêutico, mas também de recuperação, mas também de vida, desse acolhido que chega aqui no Instituto, né, e que chega muitas das vezes com um discurso muito pronto, muito bem elaborado, dizendo que está tudo bem, né, que a família exagerou demais, que a família não consegue entender ele, que ele sabe quando para, ele sabe quando ele pode usar, enfim, né? Isso tudo permeia a arrogância, né, que muitas das vezes acaba aí não fazendo com que o acolhido, a gente perceba o estado em que a gente se encontra de verdade, né? Sim, esse é um tema, na verdade, que a gente na clínica, em tratamento de dependência química, no dia a dia, aqui, a gente percebe que é muito recorrente, é um tema que é transversal e que, assim, influencia muito na recaída, nas questões de como o tratamento vai se desenrolar, influencia de como a gente vai conseguir conduzir também e ajudar a família a conduzir as questões. Porque a arrogância, às vezes a gente não consegue perceber. A gente tem pequenas dicas no discurso do outro, mas a gente não consegue perceber às vezes que a pessoa está sendo arrogante. Porque às vezes a arrogância está banhada de bondade ali, né? Só que a arrogância do sujeito pra gente, que a gente sempre está ouvindo e a gente pega esses pequenos detalhes, é sempre um pedido de me parabeniza, fala que eu sou bom, né? Fala que eu consegui fazer. É sempre um pedido pro outro de, pô, olha só como, né? E quem tá ouvindo geralmente fica cansado até dessa fala e não entende muito o porquê. Mas é justamente porque é uma fala constante de fale que eu sou bom, entenda que eu sou massa, olha só minha grande conquista, né? Então a gente tem trabalhado muito isso porque às vezes as pessoas vêm aqui, inclusive em tratamento, querendo mudar a instituição, mas não querendo se mudar, justamente porque acha que é bom demais. Mesmo, conheço os 12 hipóteses de cor, já sei isso, já vivenciei aquilo, já tenho 40 internações, que isso, né? Ô João, então o arrogante é aquele cara que está disposto a aprender, né? Não, pelo contrário, né? É o cara que não tá a fim de aprender justamente porque já sei até demais. Isso. E esse discurso do saber demais, né? O dar conta daquilo de uma forma que o outro ou os outros não dão conta, acaba sendo para esse acolhido, né, uma zona de conforto, né? E a ideia da terapia, né, do trabalho com esse acolhido é justamente tirar ele dessa zona de conforto e fazer ele perceber que a relação dele também passa pelo outro, né? Então, aprender com o outro, reconhecer que precisa saber mais sobre isso, sobre aquilo com o outro, acaba sendo super importante, não só no processo terapêutico do acolhido, né? Mas acaba sendo muito importante lá para fora, lá para a vida, para o dia a dia, né? Para as relações a qual ele vai ter a possibilidade de desenvolver no trabalho, na faculdade, enfim, seja os espaços onde ele estiver acessando, ele saber se permitir aprender com o outro, né? Que é algo que o arrogante ele não consegue e muitas vezes ele não quer. Por quê? Porque ele se coloca numa zona de conforto diante de uma habilidade que ele tem. Vou dar um exemplo, né? Sou mecânico de moto. Gente, eu não sou, né? Mas eu estou dando um exemplo, tá? Ele tem um conhecimento, né? Sobre a moto, sobre que óleo que usa, quando é que tem que trocar corrente, enfim, ele tem um conhecimento, ok. Né? Mas ele tem que se permitir aprender com outras coisas também. E o arrogante, ele se coloca muito nesse lugar de falar daquilo que ele é muito bom sempre. Né? E aí a gente acaba percebendo no discurso, principalmente, né, nos atendimentos que a gente faz, de que ele não precisa do outro. É mais ou menos isso que sai. Né? Porque ele sozinho se basta, ele dá conta, ele não precisa, enfim, ele vai vir com uma série de coisas ali. E aí a pergunta que geralmente a gente faz para ele, né, é a seguinte, né? Que lugar o outro, os outros, as outras têm na tua vida? Né? Por que você não se permite aprender com eles? Né? A mesma forma que você
tem um discurso que você sabe muito sobre uma especificidade, por que você não se permite aprender com o outro? Né? E o acolhido, ele acaba muitas das vezes, né, esse acolhido arrogante, ele acaba até se fechando quando ele é frustrado muitas das vezes, né, diante desse discurso dele, por conta do quê? De tirar ele da zona de conforto. E aí ele é só mais um no meio de muitos. E ele não consegue dar conta de ser só mais um no meio de muitos. Ele precisa ser o melhor dentro daquilo que ele acha que ele é o melhor e que ele pode então ensinar. E aí ele não está mais em tratamento muitas das vezes. Ele se coloca no lugar de alguém que ensina o outro. Né? Então a gente faz esse acolhido voltar para uma realidade e perceber, né, que ele necessita e precisa aprender como o outro. Até porque como é que tem tratamento em dependência química, sendo que eu sou bom demais, né? Então por que tá aqui? Né? E outra coisa também, é engraçado porque justamente quando a frustração, o que acontece? É quase tipo, é o oposto daí que aparece, não, então eu sou bom o suficiente, né? É quase tipo, pede desculpa pra mim, entende? Então você acha que eu não sou capaz, eu não sou meio, eu não sou ruim, então... ele sai de um extremo, né, para ir pro outro. Exato. Né, e não consegue fazer essa mediação, né, João? Isso, e não que não seja necessário, gente, a autoestima é necessária, a gente tem que saber identificar esse tipo de coisa, não é sempre que eu vou pegar e vou frustrar. O problema é quando tem excesso, é quando há uma necessidade de controlar o ambiente, isso ser uma falsa segurança, inclusive construída, né, para satisfazer uma vaidade. Então, a ideia é controlar o ambiente e não tem controle às vezes, né? E aí a potência, o que a gente quer? É que entenda que eu sou uma pessoa vulnerável, eu tenho problemas, eu tenho defeitos, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar em relação com o outro para conseguir dar conta das minhas coisas. Porque a vulnerabilidade, a maior parte legal, assim, quando a pessoa consegue perceber que vai pra frente, quando a gente consegue perceber que tá engajado ali, é quando a pessoa consegue perceber as vulnerabilidades dela e conseguir transformar isso em potência de alguma forma. Olhar para as próprias vulnerabilidades, entender que elas existem sim, que eu sou uma pessoa cheia de buracos e, cara, eu preciso de ti para tu me dar uma força aí, né? Porque sozinho eu não vou conseguir dar conta. Isso. E é legal, né, João? Porque quando ele reconhece essa vulnerabilidade dele, ele se abre para coisas novas, né? E se abrir para o novo é se abrir para novas experiências, né? Então essas novas experiências permitem com que o acolhido ele faça contato com o outro, contato com a vida, com possibilidades, né, com desafios, né, porque a arrogância coloca o acolhido num lugar e ali ele fica naquilo, se blinda naquilo, né? Então quando ele reconhece que ele precisa do outro, ele se abre para outras possibilidades, né? E isso é muito lindo no processo terapêutico dos acolhidos quando eles percebem isso, porque eles aprendem com o outro. Né, eles aprendem a partilhar, a conversar em processo terapêutico, né? O acolhido ele precisa repartir das suas aflições, ele precisa falar com o outro que hoje o dia não está muito bom, está difícil, né? Talvez eu precise conversar mais com o João, talvez hoje João, o dia para mim não foi bom. Então ele se abre para falar daquilo que lhe causa sofrimento, ele se abre para falar daquilo que causa alegria, ele se abre para falar de novas experiências. Então um mundo novo de diversas possibilidades aparecem para ele. Isso. Até porque assim, como é que termina um tratamento de dependência química, a arrogância lá no teto? Como é que acha que vai terminar? Que consequências acho que a pessoa pode ter com isso, né? De não depender do outro, de entender que eu não sou uma pessoa vulnerável, de não entender meus limites, não entender minhas fragilidades. Qual é a consequência disso? A gente vê gente que sai daqui da comunidade às vezes com medo até de esquecer de lavar uma louça, que isso pode levar a recaída. Mas ao mesmo tempo tem um cara que sai daqui que tá tão confiante que dá 3 semanas tá indo pra uma balada achando que tá tudo bem e daqui a pouco cai, né? Então entender os meus limites, entender o que eu posso, o que eu não posso, quando eu preciso pedir ajuda, para quem eu preciso pedir ajuda, né? Entender que eu tenho que aprender muito com o outro, porque não é porque eu sou um mecânico de uma oficina muito bem, que eu não tenho que ficar estudando horrores ainda para aperfeiçoar cada vez mais a minha prática, né? Não é porque eu estou em 50 anos de profissão que eu não posso aprender mais ainda. Exatamente. Se abrir para o novo, né? É se abrir para diversas possibilidades, né? E o convite que a gente faz a esses acolhidos é justamente isso, né? Se permita que a sua vulnerabilidade apareça, porque a partir dela aparecer você reconhece
que você precisa do outro, que você precisa aprender. Então é um processo que vale a pena ser vivido, porém muitos relutam, né, bastante, porque não reconhecem essa arrogância que carregam, né, na sua vida, na sua história, por muitas das vezes ser alguma coisa que ele conseguiu ser, né, e aí eles se fixam nisso, né, e eles podem ser não só isso, mas eles podem ser muito mais outras coisas. Eles podem ser bons pais, bons esposos, bons filhos, né, uma série de coisas aí que muitas das vezes a arrogância não deixa isso acontecer, porque reconhecer que eu preciso do outro, né, já é um passo muito lindo que é dado no processo de recuperação diante do uso de drogas, de álcool e tudo mais. E que tem que ser feito diariamente, inclusive, né? Todos os dias. É isso aí? Fechamos? Gente, obrigado. Até mais. Valeu, tchau, tchau.